Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o Alzheimer. Nosso entrevistado é o neurologista Dr. Lucas Cruz. Doutor, o fator hereditariedade é levado muito em consideração no Alzheimer ou não necessariamente? Então, assim, na verdade, a questão do Alzheimer de forma hereditária, de forma genética, existem realmente algumas famílias que apresentam essa questão de transmissão de alguns genes que aumentam muito o risco de Alzheimer. Mas, na verdade, é uma minoria dos casos, é menos de 1% dos pacientes com Alzheimer tem essa questão da forma genética, né? Então, ou seja, se meus familiares tiveram, não necessariamente eu vou ter. Não necessariamente, sim. E geralmente, quando isso acontece, também é da forma que a gente chama de uma forma precoce. Então, começaria na idade mais, um paciente mais jovem, né? E, em geral, o Alzheimer, ele começa a surgir a partir de qual idade? Sim, na verdade, a maioria das vezes começa a partir dos 65 anos e, com a avançada idade, a prevalência vai aumentando. Então, a partir dos 80 anos, a prevalência de Alzheimer já é bem maior do que na população geral. Então, costuma-se dizer que é uma doença que se aproveita do envelhecimento, né? Então, quanto mais a gente envelhece, maior a probabilidade de desenvolver o problema. Existe um fator também de, como é que eu posso dizer, da mente, de uma forma inteligente, querer esquecer de alguns traumas. Eu não sei se... Entendi. Entendeu o que eu quero dizer, né? Como se fosse uma proteção. Uma proteção, uma autodefesa, uma autodefesa. Sim. Na verdade é difícil dizer isso, mas eu não acredito que não. Na verdade, o cérebro, ele luta, na verdade, contra esse problema. A gente consegue ver quando faz uma biópsia, né, tira uma parte do cérebro da pessoa que faleceu de Alzheimer, você vê que tem ali algumas alterações inflamatórias, né? Então, como se fosse, não é algo... Assim, vamos dizer assim, psicológico, voluntário. É algo concreto, né? Que você consegue infelizmente, hoje em dia, a gente só consegue identificar quando a pessoa já morreu, né? Em vida, você não consegue efetivamente você identificar a doença, embora tenha todos esses sintomas que você tenha dito, né? Mas, quer dizer, é algo concreto, né? Que está ali, você também como médico, é mais racional nesse sentido, né? Então, a partir dos 65 anos, em geral, que começa a surgir. E como prevenir? É possível você prevenir o Alzheimer? Nós falávamos aqui sobre a questão da leitura, a questão das palavras cruzadas, mas existem outros fatores também de prevenção? Sim. Alguns estudos mostram a questão de atividade física regular, ela ajuda essa questão até na parte física também, você tem um condicionamento físico melhor, você previne as doenças cardiovasculares e, por conseguinte, você tem uma saúde cerebral melhor também. Questão de alimentação, alguns tipos de dieta, né, são mais associados. Tem estudos com dieta mediterrânea, algumas dietas com restrição de carboidratos também. Carboidratos? Podem... Restrição, né? Mas, assim, nada assim definitivo, né? São sugestões que realmente possam prevenir o aparecimento mais precoce da doença. Alguns alimentos também que podem contribuir, específicos assim? Sim, ainda os estudos são bem iniciais, então muitos fatores que confundem nas pesquisas, né? É difícil dizer alguma coisa mais específica, concreta mesmo. E quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de uma caminhada de meia hora por dia, já seria o suficiente? Na verdade, geralmente a OMS recomenda pelo menos 150 minutos, né, de atividade física por semana, mas qualquer atividade física já é benéfica, na verdade. É melhor do que o sedentarismo, é pior, né, no caso. O Alzheimer, ele foi descoberto, entre aspas, recentemente, né? Inclusive com esse nome. Mas, assim, dos nossos avós, bisavós, a gente tinha quadros de pessoas que chamavam tá caducando, né? Seria o Alzheimer? Então, na verdade, tem essa realmente antigamente, na verdade, a questão da demência é uma questão bem antiga, na verdade. Desde os tempos da Bíblia, você já consegue ver descrição de quando o idoso chega na idade mais avançada, ele tem uma dificuldade de memória. E essa questão de caduquice, falar que o paciente está esclerosado, assim, anteriormente acreditava-se que, por exemplo, esse termo esclerosado era porque os vasos cerebrais ficavam mais enrijecidos e a pessoa tinha dificuldade de memória. Por isso que usava-se esse termo. Mas isso existe ou não? Existe, mas não com esse termo a gente usa, a gente chama de problema vascular, né? Não seria os vasos em si, é problema de circulação cerebral. E acreditava-se também que a gente chamava de demência senil, que era uma demência secundária à própria avançada idade. Verdade. Mas aí se viu com os estudos dos cérebros, que na verdade não era um problema da idade, mas sim uma alteração de proteínas, que a gente chama de proteínas anormalmente processadas. E essas proteínas são tóxicas para o cérebro. Elas acreditam que sejam uma das causas, né, do problema. Então, na verdade, foi visto que realmente é uma doença em si, que realmente não era só uma questão do envelhecimento em si.
A gente vai falar daqui a pouco sobre a importância dos cuidadores também terem uma atenção, inclusive até um suporte psicológico, porque não é fácil. Mas a pessoa que ainda está ali, 65 anos, a gente está falando de alguém muito jovem. Sim, sim, né? Com certeza. E que identifica, o psicológico dela também pode ser abalado diante desse diagnóstico? Sim, isso é uma questão bem sensível, né? Porque a questão de dar esse diagnóstico para a pessoa é bem complexa, né? Alguns estudos mostram, é interessante, né, que quando são feitas pesquisas com familiares, questão de revelar ou não o diagnóstico do paciente, a maioria, na verdade, inicialmente é contra falar o diagnóstico. Então, às vezes, até por uma proteção da própria pessoa mesmo, né? Então, realmente tem que pesar bem, ver com a família, com essa questão, se realmente a pessoa está preparada para receber o diagnóstico ou não. E faz sentido mesmo, né? Porque a gente sabe que o psicológico também, ele influencia bastante, né? Sim, com certeza. É preciso preparar bem, assim, antes de realmente falar ou conversar sempre com os familiares. É muito importante essa questão dos familiares, né? Estar sempre presente na consulta. Porque realmente, nessa questão do Alzheimer, a gente depende também muito dos familiares para passarem, né, o caso do paciente para a gente entender melhor o que está acontecendo. Sim, é verdade. E aí, falando um pouco sobre essa questão dos cuidadores, né? Em geral, são pessoas que sofrem muito, né? Por vários motivos, inclusive o fato da pessoa que você ama, seu pai, sua mãe, tá ali e muitas vezes não se lembra de você, né? Isso, bem complexo, é um sofrimento bem grande, sim. O índice de problemas emocionais em pacientes que cuidam de pessoas portadoras de Alzheimer é bem prevalente, bem comum. Porque, como você falou, né, a pessoa que você tem o conhecimento, ela começa a não mais interagir com você, não interage com o ambiente. Principalmente nas fases mais graves, começa a ficar totalmente dependente para as atividades de vida diária. Precisa de ajuda para se alimentar, para fazer as necessidades. Então, realmente é um quadro que gera bastante sofrimento. Às vezes, até para o próprio paciente, né, meio questionável, é difícil dizer, né? Ele perde essa questão da sensibilidade, mas as pessoas em volta sofrem muito. E é preciso dar bastante apoio para elas também nesse sentido. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre esse tema, que realmente é muito importante. A gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas pelo nosso telefone 99976-9204, nosso WhatsApp. E agora a gente faz mais um breve intervalo e não saia daí, que daqui a pouco a gente volta.